Cadê? Silêncio, virar pra frente, prestar atenção. Continuamos havia passando umas questões, nós começamos a respondê-las. Esse aqui, ó. Nós paramos em qual? Você vai colorir isso aqui pra mim? Lamentável. Bem. Ninguém lembra onde ele parou? Dedica ao seu pai. Peguem as questões aí, olha, tenta lembrar aí. Igual ao seu pai, É porque não vai. Eu acho que a gente não começou a responder. Comecei. Eu Só não lembro onde que eu parei. Eu acho que eu podia dar esse sinal de certeza. Marina, você quer escrever? Marina. Oi? Ô, Espera o povo chegar e o povo chegar. você quer que os meninos façam? Oi? Você quer que os meninos façam trabalho? Senhor, você deixa eu tomar uma cervejinha, senhor? É porque, às vezes eu não estou aqui na sala, então eu nem sei o que eles trabalham. Porque às vezes eu não estou aqui na sala, eu não sabia eles trabalham. Quem poder? Senhor, você gosta da brava? Você sabe, Ed? Ele parou? Nem copiou. Hein, professor? Oi? Você gosta de tomar uma cervejinha? Não é pouco não. Inclusive sextou, mas não sextarei. E você tá aí pra Amanhã cá, tem só reunião álcool, da álcool, prefeitura. álcool. E o racha de domingo, professor? Achei que bem propício. Nossa, professor, você vai ter que... Você joga bola mesmo? Marca o meu time contra o seu aqui, ó. Essa sala aqui contra o seu time. Ganhei lá o cabado. Vocês não ouviram, né? Nós estamos precisando da coisa de correr. Idoso. Moleque, essa idade aqui já teve um alcoólico aqui, ó. Você... Parabéns. E os dias você não tem como ir no mundo. O que é essa blusa aqui? Daí. Tava cheirando. Pode desligar. Mandou na cara. Não era que chegou ninguém sabe qual questão que a gente fala, não? A Ana tá Aí a Ana tá. Ai, a Ana tá A Ana foi. Cadê a minha, Paulo? Não vai pagar? Tá na 4. Na quarta? É, porque eu não lembro dele falando de epistemologia, ele falou de empirismo, Empirismo eu falei. O que é empirismo? Isso. Empirismo é uma corrente filosófica, isso nós conhecemos graças aos sentidos. A experiência sensível, os 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. A outra pergunta é...
A próxima pergunta Qual que é? é o que é. Me dá aí. Que é iluminismo? Movimento cultural do século XVIII que dizia que a luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão. Aí A outra, A 4 é. a 3. Hino. Onde se desenvolveu o empirismo? Que região do planeta? No Reino Unido. Na Grã-Bretanha. Na Itália, lá no continente, os continentais eram ou idealistas, racionalistas e natistas. O empirismo se desenvolve na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Próxima, Demonologia. demonologia? Não, Estudo do demônio, do diabo, do capeta, do satanás. Na verdade, gnosiologia. É gnoseologia. A Laura Gnosiologia é sempre gnose em grego é conhecimento. Gente, mas esse nome, gente, tá direto com a base fragmentada. Tá quando perde um pouquinho, vai ter que dar uma Gnomo. Agora aqui é gnose. Gnose em grego é conhecimento. A grande preocupação dos modernos é com conhecimento. Como nós conhecemos? Qual que é o princípio e origem de todo conhecimento? Qual que é a finalidade do conhecimento? Qual é o método que a gente deve utilizar para chegar ao conhecimento? São questões que vão ser refletidas, pensadas e teorizadas pelos filósofos modernos. Isso está também no campo da epistemologia. Logia é estudo, episteme em grego é ciência. Então, o século XVII é o século considerado o século da Revolução Científica. Ou o século em que inicia-se o que nós chamamos de ciência moderna. A ciência moderna que tem dois pilares. Quais são os pilares da ciência moderna? A física vai ser uma dessas primeiras ciências, né? Razão e experiência. A razão elabora a teoria para explicar os fenômenos. A experiência testa as teorias, né? E coloca as teorias à prova para ver se elas se sustentam ou não. Próxima questão, sabe, a gente parou aí? Sabe? Você era o único de saber. Nem ela sabe. Aí lascou. Mas antes que eu parei na última aula. Você sabe? Eu acho que eu vi. Ó, Ana Carol não tava aqui. Você respondeu até agora até antes, eu acho. É psicologia que eu já falei já, né? Próxima questão, qual que é a pergunta? Pode me pedir. Racionalismo. Empirismo e apriorismo kantiano. O racionalismo é uma corrente filosófica que diz que nós conhecemos graças a quê? Graças a razão. O empirismo diz que nós conhecemos graças a quê? A experiência sensível. Ou seja, graças aos 5 sentidos. Para o racionalismo, por que a experiência não pode ser a fonte, a origem, o princípio de conhecimento? Porque os sentidos nos enganam. Visão, audição, tato, paladar e olfato são sentidos que podem nos levar ao engano. E para o empirismo?
Por que que a experiência e não a razão é o princípio do conhecimento? Porque não tem nada na razão que não tenha chegado nela, senão por meio dos sentidos. Então, tudo que a gente pensa, de alguma forma a gente experimentou, ouviu, sentiu o cheiro, o sabor, tocou. O apriorismo kantiano vai fazer uma síntese entre racionalismo e empirismo. Para o apriorismo, tanto a experiência sensível, ou seja, os sentidos, quanto a razão, são importantes no processo de conhecimento. Não existem ideias inatas, como queriam os racionalistas. Ou seja, quando nós nascemos, nós somos uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, não há nada no nosso intelecto. Mas nós nascemos com a faculdade da sensibilidade, ou seja, os sentidos, e nós nascemos com a faculdade do entendimento, ou seja, com a razão. Os sentidos captam os dados da realidade e enviam esses dados para a razão. A razão processa os dados e transforma esses dados dos sentidos em conhecimento. Então, o apriorismo kantiano, ele junta racionalismo e empirismo. Por isso é uma síntese. Tanto a experiência quanto a razão são importantes no processo de conhecimento. Não há conhecimento se não houver os dois. Os sentidos captam os dados, as informações da realidade. Enviam esses dados e essas informações para a razão. A razão processa esses dados e informações e transforma em conhecimento, segundo o apriorismo kantiano, de Immanuel Kant, filósofo do século XVIII. Próxima questão. O que são ideias inatas? Os racionalistas defendiam ideias inatas, que é conhecido como inatismo. O que é uma ideia inata? Ideia que a gente nasce com. Para os empiristas não existem ideias inatas. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel em branco. Todas as ideias vêm da experiência. Aí os racionalistas, alguns deles são inatistas, vão dizer o seguinte: peraí, tem algumas ideias que ninguém nunca experimentou. E mesmo assim nós a temos. De onde tiramos essas ideias? Como, por exemplo, a ideia de Deus. Alguém já viu Deus? Já ouviu Deus? Já sentiu o cheiro? O sabor? Não é? Essa sensação aí é uma sensação interna, não é uma sensação dos sentidos. Ninguém nunca viu Deus, inclusive por isso que a Bíblia diz que não pode fazer imagem de Deus. Ninguém nunca ouviu Deus, porque a voz de Deus não é uma voz audível para todo mundo. Realmente Deus fala no coração, no íntimo da pessoa, e não para os ouvidos, porque geralmente, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Moisés. Quando Moisés conversa com a sarça ardente, ou ele subia para o monte para conversar com Deus, ninguém mais ouvia a voz de Deus, só Moisés. Então, uma percepção subjetiva, não é sensível, não é com o ouvido, né? Isso aí os próprios teólogos cristãos falam isso. Não sou eu que estou falando. É dentro da teologia cristã e não é exclusiva. Eu fui católico, mas não é exclusivo dos católicos. Os protestantes também falam isso. O protestantismo, teólogos como Lutero, Calvino, vão defender a mesma perspectiva. Não é uma experiência sensível, é uma experiência subjetiva e interna. Porque quando acontece isso, não é uma experiência que vem dos sentidos. Então, essa ideia que é inata, que nós nascemos com ela, por exemplo, é a ideia de Deus. Ela é inata porque ninguém nunca experimentou. Para os empiristas, não existe ideia inata. De onde que vem a ideia de Deus? Alguém ensinou para a pessoa o que é Deus. Alguém falou para ela o que é Deus, por isso ela tem ideia. Mas aí os inatistas vão criticar. Peraí, mas e os primeiros seres humanos? De onde eles tiraram a ideia de Deus se ninguém ensinou para eles? Então, para eles, a ideia de Deus é uma ideia inata. Foi o próprio Deus quem colocou essa ideia no nosso coração.
ou na nossa mente. Para quê? Para que depois a gente pudesse procurá-lo. A ideia de perfeição. Alguém já viu algo perfeito? Sim. Tem gente que acredita ser a perfeição em pessoa, né? Todos os dias quando vieram me ver. Então, a perfeição é uma ideia que ninguém nunca experimentou. Apesar de que tem muita gente que acredita que sim. Nós somos seres imperfeitos. Diga por você. E mesmo algo que a gente poderia imaginar como perfeito, se a gente fizer um círculo, o círculo não vai sair perfeito aqui, um quadrado é a mesma coisa. Mas aí você vê no livro. No livro, o círculo e o quadrado parecem ser perfeitos, não parece? Mas se você ver de pertinho, ou pegar uma lupa, ou algo para ver mais detalhadamente o círculo e o quadradinho, o quadrado do livro, você vai ver imperfeições ali. Porque no mundo real nada é perfeito. A ideia de perfeição é uma ideia inata. Ela vem antes de qualquer realidade, porque nesse mundo nós não percebemos nada de perfeito. Tudo aqui é imperfeito. Aristóteles dizia, por exemplo, que a beleza ou a perfeição, ela só é beleza ou perfeição a uma certa distância. De perto, ninguém é bonito ou perfeito, né? De perto, quanto mais você se aproxima, mais você vê as imperfeições. E mais aquilo que você achava belo vai não sendo tão belo assim. Então a ideia inata é isso. Ideias que nós nascemos com elas. Tem algo que não é possível experimentar com os sentidos. Mas podemos pensar sobre elas porque essas ideias existem na nossa mente antes de qualquer experiência. Elas estão lá desde o momento em que a gente nasceu. Próxima questão. Oi? Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? História aí, galera. A Revolução Gloriosa foi o ponto culminante da Revolução Inglesa. A revolução que leva a burguesia ao poder, que coloca a monarquia, ou o rei, agora submisso à lei. O rei que antes estava acima, né? Do absolutismo. A Revolução Gloriosa, ela culmina em 1689. É um processo que começa lá em 1640 com a Revolução Puritana, quando o rei Carlos I é decapitado. Vai ser 49 anos de revolução, até que a burguesia chega ao poder, substituindo o absolutismo. Ela lutou contra o absolutismo, o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. E aí quem chega ao poder? A burguesia, instituindo o quê? Parlamentarismo. Agora o povo elege o parlamento faz as leis e o rei também está submisso às leis. Antes o rei tinha privilégios e regalias, ele estava acima da lei. Então a Revolução Gloriosa ela acontece na Inglaterra, no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Uma revolução burguesa que leva a burguesia ao poder. Teve problemas também, tipo, era casado com uma pessoa católica, Aí, dentro desse processo começa com a Guerra das Duas Rosas, né? Tem ali a crise de sucessão, qual que é a família que vai ser herdeiro do trono, né? Os York e Lancaster, se não me engano, estavam ali disputando na Guerra das Duas Rosas. Depois tem a Revolução Puritana, aí já entra dentro da Reforma Protestante, que os puritanos eram protestantes, tem Henrique VIII. Então um processo tanto quanto longo, mas que no final
leva a burguesia ao poder, instituindo o parlamentarismo. O rei agora reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento que faz as leis. O rei agora também está submisso às leis. Próxima questão. Materialismo para Hobbes. Hobbes é um empirista. Para ele, tudo que nós conhecemos graças aos sentidos. Portanto, nós só podemos conhecer aquilo que é material, a matéria. Não podemos conhecer nada espiritual. Qualquer coisa que se fale sobre algo espiritual é pura suposição. Por isso, segundo Hobbes, não podemos conhecer a Deus, porque Deus não é feito de matéria. Tudo que se fala sobre Deus, então, segundo Hobbes, é pura suposição. Não é possível experiência sensível de Deus, porque nós só conhecemos a matéria. Isso é um materialismo. Não podemos conhecer nada que não seja material. Materialismo? Empirismo, ele defende que a experiência sensível, os sentidos, né, que permite que a gente tenha experiência da matéria. Para ele existem dois tipos de matéria. Na verdade, só o corpo, né? O corpo e o movimento. O corpo se movimenta no espaço, né? Existem dois tipos de corpos: os corpos naturais e os corpos artificiais. A árvore, por exemplo, é um corpo natural. A mesa, artificial. Por quê? Artificial porque foi feito pelo ser humano. Existe um corpo artificial mais complexo, que é o Estado. O Estado é a instituição política responsável por resolver os conflitos entre os seres humanos em determinada sociedade. Então, no materialismo de Hobbes, tudo é matéria, nós só podemos conhecer a matéria composta de corpo, um corpo que se movimenta no espaço. Existem dois tipos de corpos, os naturais e os artificiais. O corpo artificial mais complexo, feito pelo ser humano, é o Estado, a instituição política responsável por resolver os B.O.s entre os seres humanos. E principalmente em Hobbes, o Estado é responsável pelo quê? Impedir que a gente se mate. Porque o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Se a gente for deixar da nossa própria sorte, sem intervenção do Estado, a gente vai viver se matando, se destruindo, no estado de guerra de todos contra todos. Empirismo, mecanicismo. A matéria e os corpos funcionam de forma mecânica. Como uma máquina. Com causa e efeito. Ou seja, de forma previsível. Então a matéria, ela funciona como uma máquina, de forma mecânica, com causa e efeito. Por exemplo, a água. A água é a causa, o efeito, a nuvem. Por que a nuvem é o efeito da água? A nuvem é a água evaporada, é o vapor de água. Essa água que pode se precipitar novamente de forma líquida, ou pode também se precipitar de forma sólida, através do quê? Como é que a água se precipita de forma sólida? Através do granizo, né? Ou da neve. E tudo na natureza funciona assim, de forma mecânica, de forma previsível, com causa e efeito.
É a lei da causalidade. Isso é um mecanicismo. Portanto, se é previsível, tudo é determinado. Isso é o determinismo. Não existe liberdade na natureza. Por que não existe liberdade na natureza? A água pode resolver de uma hora para outra deixar de ser água e virar fogo? A água só pode se manifestar em 3 estados. Quais são eles? Líquido, gasoso e sólido. Ela não pode mudar de forma e se transformar em outra coisa. Ela não é livre para ser outra coisa. A água funciona de forma totalmente previsível. Não só a água, mas todos os outros elementos da natureza. O fogo não pode enjoar de ser fogo e ele se tornar água, ou terra, ou ar. Fogo é fogo. O fogo é a causa, a fumaça é o efeito do fogo. E assim sucessivamente. Acabou o horário? Acabou.